E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Jó, leremos o capítulo 21. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo amor, favor e poder que nos socorre, nos ampara, nos dá felicidade, o Senhor de ter. Te amamos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bem, temos no capítulo 21, 34 versículos, e diz o versículo 1 em diante. Respondeu, porém, Jó: ouve atentamente as minhas razões, e isso já me será a vossa consolação. Tolerai-me, e eu vos falarei, e havendo eu falado, podeis zombar. Acaso é do homem que eu me queixo? Não tenho motivo de me impacientar? Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque só de pensar nisso me perturbo, e um calafrio se apodera de toda a minha carne. Como é, pois, que vivem os perversos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Seus filhos se estabelecem na sua presença, e os seus descendentes ante seus olhos. As suas casas têm paz sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. O seu touro gera e não falha, suas novilhas têm a cria e não abortam. Deixam correr suas crianças como um rebanho, e seus filhos saltam de alegria, cantam com tamborim, repetindo o versículo 12 que nos diz: cantam com tamboril e harpa, e alegram-se ao som da flauta. Passam eles os seus dias em prosperidade, e em paz descem à sepultura. E são esses os que disseram a Deus: retira-te de nós. Não desejamos conhecer os teus caminhos. Que é o Todo-Poderoso, para que nós o sirvamos, e que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que não provém deles a sua prosperidade, longe de mim o conselho dos perversos. Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos perversos? Quantas vezes lhes sobrevém a destruição? Quantas vezes Deus, na sua ira, lhes reparte dores? Quantas vezes são como a palha diante do vento e como a pró-gana? Repetindo o versículo 18 que nos diz: quantas vezes são como a palha diante do vento e como a pragana arrebatada pelo redemoinho? Deus, dizei vós, guarda a iniquidade do perverso para seus filhos. Mas é a ele que deveria Deus dar o pago, para que o sinta. Seus próprios olhos devem ver a sua ruína, e ele beber do furor do Todo-Poderoso. Porque depois de morto, cortado já o número de seus messes, que interessa a ele a sua casa? Acaso alguém ensinará a ciência a Deus, a ele que julga os que estão nos céus? Um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite e fresca a medula dos seus ossos. Outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, onde os vermes os cobrem. Vede que conheço os vossos pensamentos e os injustos desígnios com que me tratais. Porque direis: onde está a casa do príncipe? E onde a tenda em que morava o perverso? Porventura não tendes interrogado os que viajam? E não considerastes as suas declarações? Que o mal é poupado no dia da calamidade e é socorrido no dia do furor? Quem lhe lançará em rosto o seu proceder? Quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente é levado à sepultura, e sobre o seu túmulo se faz vigilância. Os torrões do vale lhe são mais leves. Todos os homens o seguem, assim como não tem número os que foram adiante dele. 34º e último versículo do capítulo 21 do livro de Jó nos diz: como, pois, me consolas em vão? Das vossas respostas só resta falsidade. Pois bem, por meio desses 34 versículos, nos fala o capítulo 21, que Jó descreve a prosperidade dos perversos. Respondeu Jó, em ato contínuo, ao narrado no capítulo 20. E ainda pede, no versículo 2, esclarecidamente: ouve atentamente as minhas razões, e isso já me será a vossa consolação. Tolerai-me, e eu falarei, disse o terceiro, e havendo eu falado, podereis zombar. Aqui está a condição de um homem que está consciente de que é o escárnio do escárnio e que tem que clamar para ser ouvido, já sabendo e autorizando
as zombarias a começarem. Aqui há a consciência de alguém que está humildemente ciente dos seus limites e da sua condição. Mas Deus tudo sabe, tudo pode e tudo vê. E Ele bem claramente deixa aqui: acaso alguém ensinará a ciência a Deus? A Ele que julga que estão nos céus, ou seja, a perfeição em pessoa? Estaremos sempre submissos à vontade de Deus. E Deus, soberano como é, Ele levanta, ampara, desenvolve, protege, dá recursos, tira recursos, faz como o que quer, quando quer e a quem quer. Tal qual na parábola dos talentos. Ele é o dono. Ele paga conforme a sua própria vontade. Efetivamente, descreve aqui Jó a prosperidade dos perversos. E que isso, diante de olhos humanos, realmente incomoda. Por isso que existem situações na palavra do Senhor que nos é dado o direito de beber nas fontes da revelação. Outras nos permite o Senhor compreender e outras só servem exclusivamente para que a gente coloque em prática, aceitando a vontade daquele que é o único verdadeiramente digno. Quem somos nós para contestar ou arrazoar análises naquilo que é perfeito, de quem perfeito é? Estejamos atentos para nos colocar no lugar devido. Até porque, como diz o professor filósofo elogiável, aquele que pensa que sabe está mais distante do que pensa saber, do que aquele que bem sabe e sabe que o que sabe é menos do que pode saber. Por isso se dedica a ensinar o que sabe, desenvolvendo a necessidade de saber ainda mais, com o exercício de se debruçar sobre a busca do saber, vai sabendo mais, considerando que sabe menos, ensinando aquele que acha que sabe muito, que ele nada sabe. Que Deus a todos abençoe. Sucesso é o que desejo.